algo que eu acho que é muito interessante, que é algo que realmente eu acho que pode ajudar muito diferenciar o analista júnior do analista sênior, que é o processo em que você identifica indicações no gráfico diário e aí, com base nessas indicações do gráfico diário, você vai para o gráfico intraday procurar colocar a sua posição no melhor preço possível. Exige arrojo, mas a paga, a recompensa é que se você segue um método como nós seguimos, o método com stop, em que a gente tem o que o americano chama de position sizing, em que a gente tem um processo em que a gente calcula o tamanho de cada uma das nossas posições de maneira a manter o risco sempre o mesmo. No nosso caso, as operações que nós fazemos, nós fazemos operações com risco de 0,1%. Poxa, Fausto, é muito pouco. Não é não. Porque arriscando 0,1, como nós só pegamos posições com potencial de lucro 2,5 vezes maior do que o potencial de prejuízo, cada uma dessas nossas operações, a gente, eventualmente, se o objetivo for atingido, a gente pode conseguir 0,25. 0,25 é 1/4 do CDI. Se a gente fizer 4 dessas e acertar 4 dessas na veia, a gente fez um CDI, tem mais outro CDI, mais outro tanto do CDI, que a gente... Bem, nós fazemos 70 operações por mês, por aí, 70, 60 e tantos, 80. Então, são muitas operações. Então, esse processo nos faz aproveitar todas as oportunidades que o mercado nos traz. Nós temos condições de aproveitar tudo isso, porque a gente arrisca 0,1 por operação e nós temos como meta não perder mais do que 1,4 do capital que nós temos disponível para operar. Com isso, no começo do mês, se houverem as indicações, a gente pode fazer até 14 operações dessas, em que a gente arrisca 0,1 na operação, né? 14 vezes 0,1 é 1,4. E se muitas delas derem certo, a gente pode ganhar 0,2 em cada uma. Vocês veem que a gente pode ter uma rentabilidade muito grande, muito acima do CDI, que é o que nós buscamos. Aqui a gente compete com o CDI, a gente procura ter uma remuneração do nosso capital, do capital dos nossos clientes, acima do CDI, né? Então é bastante. Para nós que fazemos esse processo, ou seguimos esse método de determinar o tamanho de cada posição com esse nosso método, né? O método, eu até brinco nos cursos que eu dou, que ele usa um poderoso algoritmo para nos recomendar o tamanho de cada uma das posições que a gente faz. O poderoso algoritmo chama-se regra de 3. Na verdade, o que ele faz é, pega o nosso capital, divide pela distância do stop e multiplica por 0,1. E aí a gente tem o valor que a gente tem que aplicar naquela posição. Divide pelo valor da ação, vai dar 360 ações, a gente traz para 300, porque a gente não usa, a gente tem um valor maior. Na verdade, a gente opera milhares de ações, mas a gente traz para valor cheio, porque a gente não opera mercado fracionário, né? Então, para nós que usamos esse processo de position sizing, de determinar o tamanho da posição, de maneira a manter o risco o mesmo, esse processo que eu estou falando de você identificar as posições no diário e descer para o intraday de 15 minutos para fazer o timing da sua posição é fantástico, porque você consegue... Claro, você tem que estar embasado, mas às vezes, por exemplo, outro dia eu estava conversando com meu sócio, nós estávamos vendo uma bandeira no diário, era o índice futuro, nós estávamos vendo uma bandeira no diário e tínhamos uma bandeira no intraday. E tínhamos uma situação que o intraday já havia rompido uma reta, suporte, e tinha feito um topo, fez outro topo, não conseguiu fazer um topo mais alto, estava num topo, chegou até um nível inferior a esses últimos topos, tinha caído e estava fazendo uma bandeira de baixa, e isso era a 1 hora do fechamento do pregão. Então,
com base na nossa análise de que no intraday nós estávamos com uma bandeira que já estava mais ou menos madura. Por que madura? Porque a gente sabe que uma bandeira no gráfico diário tem mais ou menos 5 candles. Essa já tinha 5 candles. Então ela já estava madura. Então nós estávamos vendo uma posição no diário. Ora, é assim, ó. Bandeira, por exemplo, uma bandeira de baixa, né, já que nós estamos baixistas. Ou não, vamos fazer uma bandeira de alta para variar. Uma bandeira é algo que faz assim, depois assim, né? E aí você tem condições de traçar uma retinha aqui. E aí, quando é que você compra na bandeira? Você pode comprar quando esse canalzinho é rompido, né? Um candle assim, você põe uma ordem de compra aqui. Opa! Você põe uma ordem de compra aqui. E põe o seu stop aqui. Aliás, o seu stop vai sempre ficar por aqui, né? Tá? Agora, outras pessoas acham mais prudente comprar no rompimento da bandeira, quando rompe a resistência da bandeira. Agora, se você comprar aqui, a distância para o seu stop é essa. Se você comprar aqui, a distância... Se você comprar aqui, no rompimento da bandeira, a distância para o seu stop é essa aqui. Se você esperar para romper a resistência, a distância do seu stop vai ser essa aqui. Agora, sabe onde é que eu quero comprar? Eu quero comprar por aqui, ó. Esse é o arrojo do qual eu estou falando. Aí, se você pegar esse pedacinho aqui e transformar num gráfico intraday, eventualmente, você pode ter uma situação de que no contexto dessa bandeira, os preços, por exemplo, nesse caso aqui, né? Digamos que os preços, esse caso aqui que vocês não estão vendo, agora vocês estão vendo, que é exatamente o que está acontecendo com o Souza Cruz. Eu acho que isso aqui tem grande chance de se mostrar uma bandeirona, porque tem esse mastro aqui. Razão de ser da bandeira é o mastro, e portanto, senhores, não tentem achar bandeiras onde não há mastro, porque o mastro é a razão de ser da bandeira. A bandeira precisa do mastro. O que é a bandeira? É um processo de realização de lucro. Que lucro? O mastro. O mastro põe um monte de lucro na mão dos vendidos, nesse caso. E aí a bandeira é o processo de realização desse lucro, né? Que os preços derivam no sentido contrário ao do mastro. Então nesse caso aqui, de repente os preços batem nesse nível aqui e no intraday fazem uma reversão aqui. Ora, aí o que pode estar acontecendo é que em vez de você, no caso de uma bandeira de baixa, em vez de você, bandeira de baixa seria assim, né? Em vez de vender aqui, você vai vender aqui. Se você vende aqui, a distância para o seu stop é essa. Se você vender aqui, a distância para o seu stop é mais do que o dobro. E se você vender aqui, a distância para o seu stop, porque o seu stop vai estar sempre no topo da bandeira. O seu stop vai estar aqui, tá? Aqui é o stop. Se você esperar romper o suporte da bandeira, a distância para o seu stop vai ser ainda muito maior. Então nós estamos falando de um segmento desse tamanho, ou de um segmento desse tamanho, ou de um segmento deste tamanho. Ora, como para cálculo do tamanho da posição, o que conta é o denominador do processo, a distância do stop. Então, se nós operarmos nessa hora, a gente pode fazer uma posição o dobro do tamanho do que se a gente esperar que o canalzinho da bandeira seja rompido, tá? Agora, logicamente, isso aí precisa de um certo arrojo, precisa de um certo conhecimento de análise técnica e precisa de várias operações. Você não pode fazer uma operação desse tipo, você tem que tentar fazer as suas operações todas dessa maneira. Porque quando você pega um fator, uma distância, quando você faz uma operação com uma distância para o stop pequena,
o seu fator lucro-prejuízo aumenta uma barbaridade, né? Então você sai de uma situação que você poderia ter 3-1, fator lucro-prejuízo, para uma posição que você pode ter 8-1, 9-1 até. E quando você tem uma posição 9-1, o que acontece? Se você fizer 9 posições, você tem grandes chances de, se acertar apenas 2 ou 3 posições, que é 30% de nível de acerto, você já lava a égua, você já está se saindo muito bem, né? Porque em cada posição, no nosso caso, cada posição a gente perde posição. Se você fizer todas as posições 8-1, cada posição você perde, se perder 0,1, e se ganhar, se chegar no objetivo, você ganha 0,7, 0,8. Né? Então, se você faz 8 posições de 8-1 e acerta apenas 2, você está ganhando 1,6, enquanto que nas outras 6 você perdeu 0,6, quer dizer, você sai com 1% de lucro. Né?